Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. A nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Hoje à noite eu quero pregar sobre um recado da parte de Deus. O que Deus está pedindo de mim como crente? O que Deus está pedindo de mim como homem? E o que Deus está pedindo de mim como pai, marido, como pastor, como ser humano? O que Deus pede de mim? Abram a palavra de Deus no livro de Miqueias, capítulo 6, verso 8. O que Deus está pedindo de nós? E enquanto você está folheando a sua Bíblia, eu vou orar e agradecer a Deus por tudo que Ele já tem feito por nós nesses primeiros dias do ano. Esses primeiros dias do ano têm sido maravilhosos. Soube de 2 ou 3 famílias que estavam dentro de um avião e esse avião não conseguia aterrissar. Esse avião teve que fazer uns 5 arremessos. Os irmãos sabem o que é isso? O avião, quando ele aterrissa e ele não consegue parar, ele tem que arremessar de novo. E acho que esse avião tentou umas 5 vezes no aeroporto em São Paulo. Era Congonhas ou Guarulhos? Congonhas, Guarulhos. E olha que a pista em Guarulhos ela é grande o suficiente, mas estava derrapando muito porque estava chovendo e esse avião muito pesado precisou fazer vários arremessos. E é verdade que alguns dos nossos irmãos vomitaram, depois dessa experiência. Outros choraram, tiveram muito medo, tiveram muito pavor. Mas sabe o que eu quero que eles saibam? Deus estava junto com eles. Então esses primeiros dias do ano já foram mais do que abençoados, já foram mais do que vitoriosos, para esses irmãos e para todos nós que estamos aqui também. Então nós vamos tentar retribuir para Deus um pouquinho de todas as bênçãos que Deus já tem nos dado nesses primeiros dias deste novo ano. Querido Deus, eterno Pai, nós te agradecemos pelas inúmeras bênçãos que já temos recebido nesses primeiros 13 dias do ano. Realmente Deus tem nos livrado do mal, tem nos protegido física e espiritualmente, tem cuidado da nossa saúde e dos nossos familiares, das pessoas que mais amamos, tem cuidado de nós. Tem abençoado a nossa igreja, tem cuidado deste ministério, tem abençoado esta obra. Ainda há irmãos viajando, ainda há irmãos de férias, ausentes, mas em breve nós estaremos todos juntos, arregaçando as mangas da camisa e trabalhando na obra do Senhor. Pai, obrigado, que o Senhor possa criar na nossa igreja o espírito de oração, e que a nossa igreja neste ano fique conhecida como a igreja da oração. Assim eu peço agradecido no nome de Jesus, amém. Irmãos, eu vou dizer o que vocês já sabem: a vida cristã não é fácil. Se a vida cristã fosse fácil, nós teríamos um número muito maior de pessoas em nossas igrejas. Mas ela se torna ainda mais difícil quando nós não sabemos o que fazer e nem qual direção devemos seguir. A palavra de Deus é infalível, a palavra de Deus é perfeita. Quantos concordam com isso? Digam amém. Amém. A palavra de Deus é absolutamente perfeita, mas os homens que a compuseram, inspirados sim pelo Espírito Santo, no seu dia a dia não eram perfeitos. Ao contrário, eles eram pecadores como nós, como eu e como você. Abraão, considerado pai da fé, a Bíblia diz que ele mentiu pelo menos 2 vezes por causa do medo. Se é o pai da fé, como podia ter medo? E ele ainda teve um filho,
fora do casamento com a sua esposa Sara. Mas por quê? Porque ele era de carne e osso, e porque ele tinha uma natureza pecaminosa. Moisés acovardou-se, ele não queria fazer a obra de Deus, ele a princípio não queria enfrentar Faraó, desobedeceu a palavra de Deus e foi proibido de entrar na terra prometida. Davi cometeu adultério e ainda matou o marido da mulher, e os próprios apóstolos, em várias ocasiões, agiram na carne e não no espírito. Por isso, meus amados irmãos, a Bíblia não nos diz para olharmos para esses homens. Aliás, o único homem perfeito de quem temos notícia é o Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. E é por isso que a Bíblia diz que nós devemos olhar para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. O segredo da vida cristã é não olhar para os homens, mas olhar para Jesus Cristo. Muitos crentes se espelham no próprio apóstolo Paulo e acabam cometendo os erros que Paulo cometeu, mas o próprio Paulo humildemente disse que ele só era imitável naquilo que ele estava imitando o Senhor Jesus Cristo. Portanto, Jesus Cristo é o segredo da nossa fé, Jesus Cristo é o segredo da nossa vida cristã, e não outros seres humanos. Por melhores que sejam esses homens, nós não olhamos para eles, nós olhamos para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Ao visitar uma psicóloga em sua casa, ela me disse que achava a vida cristã muito difícil, e que por essa razão, ela e a família resolveram sair da igreja, deixar a igreja, porque não estavam conseguindo obedecer aos ensinamentos dos evangelhos. Mas aí eu pergunto, o que é mais fácil? Morrer afogado ou nadar contra a correnteza? Claro que morrer afogado é muito mais fácil, você não precisa fazer nada, mas para salvar a sua vida, você tem que bater as pernas, amém, irmãos? E você tem que bater os braços. E assim também, claro que é mais fácil abandonar a vida cristã, porém é muito melhor viver a vida cristã obedecendo a palavra de Deus. Só que a vida cristã também não é tão difícil assim, como as pessoas falam lá fora. Basta seguir os mandamentos mais simples da palavra de Deus e olhar para o Senhor Jesus Cristo. Porque o que Deus pede de nós é muito simples. Aqui em Miqueias, capítulo 6, verso 8, veja três pedidos que Deus está fazendo. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a benignidade e andes humildemente com o teu Deus. Então hoje eu estou pregando uma mensagem textual. Este é o nosso texto, e são três pedidos que Deus está fazendo para nós. Vamos repeti-los juntos? Pode soltar aí, irmão Juninho, três pedidos. Desculpe, parece que não está no nosso projetor. Repita comigo: pratique a justiça, ame a benignidade e ande humildemente. Três pedidos simples, amém, irmãos? Mas vamos entender esses pedidos. Pratique a justiça. O que é a justiça? São todos os atos que nós praticamos desprovidos de desonestidade, falsidade e idolatria. Significa ordenanças que precisam ser observadas e obedecidas por cada um de nós. Agora eu vejo que o mundo lá fora clama por justiça, mas não pratica justiça em suas próprias vidas. Ou seja, o ser humano, ele critica a falta de justiça, ele reclama a falta de justiça, mas na sua própria casa, ou no seu emprego, na sua própria vida, ele não está praticando a justiça, ele está sendo desonesto, ele está sendo falso, e ele está sendo idólatra.
Justiça é o oposto de hipocrisia. Veja o que Paulo disse: tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Em outras palavras, você reclama que ele não é justo, mas você também não é justo. Tu que pregas que não se deve furtar, furtas. Você diz que os políticos são corruptos, mas você também não tem sido corrupto. Você diz que é errado mentir, mas você não mente. Então a justiça, irmãos, começa dentro de nós. A justiça começa com a nossa própria vida. Deus está pedindo que façamos o certo, não porque os outros concordam, mas porque Ele concorda, porque Ele está nos pedindo. Eu nunca me esqueço de um grande homem de Deus, evangelista famoso, conhecido mundialmente, e ele estava dando uma palestra para um grupo de pastores batistas, e ele disse na presença de centenas de pastores: irmãos, a razão que eu não olho para a revista Playboy, não é porque eu não gosto da revista, mas é porque eu sei que é errado. Em outras palavras, ele admitiu que como homem, ele seria facilmente tentado à pornografia, mas a razão que ele não cedia, a razão que ele não fazia, não era porque ele não gostava, mas porque é errado. Amém, irmãos? E isso é justiça. Quando você deixa de fazer o errado para fazer o certo, você está praticando a justiça. E Deus está pedindo de nós, neste ano que se inicia, vamos praticar a justiça, vamos fazer o que é certo e vamos abandonar o que é errado. Dentro de casa, no emprego, na escola, na rua, ou até mesmo dentro da igreja, vamos praticar a justiça. Mas como, pastor, podemos praticar a justiça se nós somos pecadores por natureza? Como? Primeiro, lembrando-se que a justiça vem através da fé em Jesus Cristo. A justiça não vem de nós, vem dele. Paulo disse, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Irmãos, Deus sabe que não prestamos, Deus sabe que somos pecadores, mas Ele providenciou um meio através do qual Ele pode resolver o nosso problema: Jesus Cristo, o seu Filho. Paulo disse em 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Hoje à noite eu posso dizer, eu sou um homem justo, porque Jesus Cristo me justificou. Nós todos fomos feitos justiça de Deus em Jesus Cristo. No tempo que o Império Romano era uma república, um cônsul chamado Brutus teve que julgar vários jovens delinquentes que estavam tentando derrubar o governo. Só que dentre esses jovens havia 2 filhos de Brutus, que faziam parte também dos rebeldes. Chorando muito, diante daquela plateia, Brutus teve que julgar todos os jovens e condená-los todos de acordo com o rigor da lei romana. E todos eles foram condenados à morte, seriam decapitados. Brutus deixou de ser pai para ser um juiz implacável e justo, e os seus 2 filhos foram decapitados na frente dele. Assim também, Deus deixou de ser pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo por algumas horas, porque ele estava sendo julgado pelo pecado de toda a raça humana. Ele estava sendo julgado pelos meus pecados e pelos seus pecados. Na cruz do Calvário, Jesus foi abandonado, não só pelo Pai, mas pelos anjos, pelos homens, pela própria natureza que Ele havia criado. E durante a crucificação, Jesus Cristo gritou em alta voz: Deus meu, por que me desamparaste?
Eloi, Eloi, lama sabachthani, por que me desamparaste? Para mostrar para mim e para você que Deus havia se separado dele naquelas horas. Deus havia abandonado o filho naquelas horas. Por quê? Porque Deus é um juiz implacável, imparcial e justo. E o pecado estava sendo julgado, o pecado estava sendo condenado. Então todos os meus pecados, todos os seus pecados foram condenados, foram julgados. Hoje à noite nós somos justos. Esta igreja é uma igreja justificada. Se você é salvo, você é justificado em Cristo Jesus. Hoje então, nós somos capazes de viver uma vida correta. Nós somos capazes de viver uma vida certa através da justiça de Deus. Mas para quem devemos praticar esta justiça? Veja os recipientes da nossa justiça em Gálatas 6:10. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Pratiquemos justiça com todos, mas principalmente com os domésticos da fé. Quem são eles? Quem são os domésticos da fé? Primeiramente, o seu cônjuge. Valorize o seu cônjuge. Não existe ninguém no mundo mais importante que a sua esposa. E não existe ninguém no mundo mais importante que o seu esposo. Não aceite, não permita que ninguém tome lugar de sua esposa ou de seu esposo. Nem os filhos, nem os pais, nem os avós, nem os pastores, nem a igreja, nem o emprego, nem o governo. Nada deve substituir a importância do seu cônjuge. Fazei o bem, pratique a justiça para com todos, mas principalmente para com os domésticos da fé, para a sua família imediata. E ninguém é mais imediato hoje na sua vida que o seu cônjuge, que o seu esposo, que a sua esposa. Então ela é o maior objeto de justiça de sua parte. Seja justo para com a mulher da sua mocidade, seja justo para com o homem da sua mocidade, porque o seu cônjuge está acima de todos. Deus disse isso. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e é claro que a mulher tem que fazer o mesmo, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E essa expressão apegar-se significa grudar. Grudar. Quando a minha esposa reclama que eu sou um grude, quando ela reclama que eu não largo do pé dela, eu digo: querida, eu estou obedecendo a palavra de Deus. Reclame com Deus. Ele me disse para grudar em você. Literalmente, apegar-se significa ser um grude. Quando o ex-presidente americano Bill Clinton cometeu adultério com uma estagiária na Casa Branca, ele quase foi deposto pelo Senado e Congresso americano. Na época, pessoas perguntavam: mas como pode um homem que não consegue ser fiel à sua esposa, ser fiel para a sua nação? Em outras palavras, a esposa era mais importante que o país, amém, irmãos? Mais importante que a nação. E se não consegue ser fiel a ela, como será fiel aos cidadãos americanos? Então valorize neste ano o seu cônjuge. Pratique a justiça para com o seu cônjuge. Segundo, valorize os seus filhos. Quantos amam os seus filhos? Digam amém. Eu amo as minhas filhas. Eu daria minha vida por elas. O filme Corajosos, que nós assistimos aqui no dia 31, mostrou isso. Um pai que não tinha tempo para correr com o filho e nem tinha tempo para dançar com a sua filha, mas ao mesmo tempo ele tinha tempo para sair com os amigos, ele tinha tempo para descansar, e ele tinha tempo para trabalhar, mas ele não tinha tempo para passar com os seus filhos. Precisamos praticar 3 atos de justiça na vida de nossos filhos.
Primeiro deles, entregá-los nas mãos de Deus. Quantos pais já entregaram seus filhos nas mãos de Deus? Não confie no plano de saúde e nem na instrução acadêmica de seus filhos para garantir o futuro deles. Confie em Deus. Foi o que Abraão fez. Abraão entregou seu filho Isaque nas mãos de Deus, literalmente. Nós lemos: então lhe disse Deus: não estendas a mão sobre o rapaz, nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Não negue o teu filho, entregue o teu filho nas mãos de Deus. Certo pai, desde cedo, levou o seu filho para a escola de futebol, para praticar esportes. Ao mesmo tempo, colocou a criança numa das melhores escolas da cidade. Então ele me disse: eu não vou deixar dinheiro para os meus filhos, mas eu estou dando a melhor educação possível para ele. Mas aquele pai não contava com as más amizades, aquele pai não contava com as drogas, e hoje o seu filho se perdeu. Segundo, envolver-se na vida de seus filhos, principalmente se eles são pequenos. Não deixe os seus filhos passarem mais tempo na escola do que com os pais. Não deixe os seus filhos passarem mais tempo com os avós, com os vizinhos, ou até mesmo com a igreja. Eles precisam passar a maior parte do tempo com os pais, amém, irmãos? Eles precisam dos pais. Os pais são insubstituíveis na vida de seus filhos. E por último, eduque-os enquanto são pequenos. A Bíblia diz: educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Então valorize o seu cônjuge, valorize os seus filhos, e em terceiro lugar, valorize a sua igreja. Pratique a justiça para com os domésticos da fé. Quem são eles? O seu cônjuge, os seus filhos e a sua igreja. Ame a casa de Deus. O salmista disse: bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Então o que Deus está pedindo de cada um de nós? Que pratiquemos a justiça através da fé em Jesus Cristo para com todos. Os estranhos, os incrédulos também precisam da nossa justiça, mas principalmente para com os domésticos da fé, nosso cônjuge, nossos filhos e nossa preciosa igreja. Quantos estão entendendo isso? Primeiro pedido de Deus: pratique a justiça. No final do ano, nós fizemos uma lista do que gostaríamos que Deus nos desse neste novo ano, e entregamos a Deus através da oração. Mas Deus também tem uma lista do que Ele pede de nós, e o primeiro pedido de Deus: pratique a justiça. Você tem sido justo para com a sua esposa? Você tem sido justa para com o seu esposo? Você tem tratado o seu cônjuge com justiça? Você tem sido justo para com seus filhos? E você tem sido justo para com a sua igreja? Responda no seu coração. Em segundo lugar, Deus pede que amemos a benignidade. Benignidade aqui significa misericórdia. Que amemos a misericórdia. Eu estou traduzindo para ficar mais prático. Mas o que é misericórdia? Primeiro, eu vou dar o significado bíblico e depois o significado prático. Biblicamente, misericórdia é deixar de dar o que as pessoas merecem de mal. Pastor, o que as pessoas merecem de mal? Elas merecem o inferno, mas Deus oferece o céu, amém, irmãos? Elas merecem ser punidas, mas Deus oferece o perdão. E elas merecem o desprezo, mas Deus oferece a amizade. Irmãos, este é o significado bíblico. E o significado na prática,
Eu gosto de ouvir isso. Misericórdia é a ponte através da qual todos nós vamos precisar passar um dia. Talvez hoje seja ele, talvez amanhã seja ela, mas um dia eu vou precisar de misericórdia. Aliás, eu já precisei. Então é uma ponte pela qual todos nós passamos. Misericórdia é a devolução do que já recebemos e é o remédio que todos nós já tomamos. Veja duas qualidades da misericórdia. Nós precisamos ser pessoas de misericórdia. Primeiro, ela sempre busca o perdão. Jesus disse: não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, soltai e soltar-vos-ão. Ou seja, às vezes eu preciso buscar pela misericórdia, e às vezes eu preciso doar misericórdia para a esposa, para os filhos, para os irmãos em Cristo, para os colegas de trabalho, para quem quer que seja. Às vezes eu preciso buscar e às vezes eu preciso doar. Jesus conta a parábola de um homem que soube muito bem buscar misericórdia. A Bíblia diz que ele chorou, que ele se ajoelhou, que ele se humilhou e ele implorou pelo perdão do seu juiz. E o juiz, comovido, perdoou uma dívida enorme daquele homem. Mas saindo da presença do juiz, ele encontrou um devedor dele que devia muito menos e não perdoou. Ele buscou misericórdia, mas ele não deu misericórdia. Veja o que Deus fez com aquele homem. Mateus 18:34. Indignado o seu Senhor, Deus fica indignado com a falta de perdão, amém, irmãos? Deus fica indignado com a nossa falta de amor e de misericórdia. Ou entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Então você observa que pessoas que não perdoam, pessoas que não esquecem o passado, pessoas que não oferecem misericórdia, são pessoas atormentadas, e elas precisam de psiquiatras, psicotrópicos, e às vezes até de internação. Então a escolha é nossa. Nesta noite nós temos uma escolha: pagar tudo que devemos ou perdoar tudo que devem para nós. Irmãos, a escolha certa é: eu perdoo, porque eu preciso ser perdoado. E a segunda qualidade da misericórdia, ela sempre olha além dos defeitos e procura as virtudes. Zacarias disse: nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo. Você sabia que é mais fácil conhecer uma pessoa através das suas falhas do que através de suas virtudes? As falhas sempre serão mais evidentes do que as virtudes na vida de qualquer pessoa. Mas a Bíblia ensina que nós devemos olhar além das falhas. Jesus fez isso com o apóstolo Pedro. Ele disse: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Pedro era uma pessoa difícil. Poucos pastores gostariam de ter Pedros em suas igrejas. Ele era arrogante, prepotente, ele tinha problemas sérios com orgulho, mas Jesus Cristo teve paciência para esperar o melhor de Pedro. Quando comecei neste ministério, há 19 anos, a irmã Lamárcia me deu um conselho bíblico, e que eu estou seguindo desde então. Ela disse que tudo que esprememos demais e com muita força sai pelos dedos, não é verdade? Tudo que esprememos demais e com muita força pode sair pelos dedos. Ou seja, as pessoas precisam de tempo para mudar. Vocês estão me ouvindo? As pessoas precisam de tempo para mudar.
Algumas mudam com mais rapidez do que outras. Algumas aprendem mais rapidamente que outras, mas todas precisam de tempo para mudar, e algumas nunca mudam. Elas vão morrer praticando os mesmos erros, as mesmas falhas. Eu não sei porquê, mas elas não irão mudar. Mas não podemos condená-las, porque só existe um juiz que condena, e é Deus. Nós não podemos condenar nem mesmo aquelas pessoas que não mudam. Isso não significa concordar com o pecado delas, ou minimizar o pecado delas, mas ter paciência e não ficar perseguindo essas pessoas que não mudam, ou que não conseguem mudar. Conheço muitos casais que já se separaram porque não conseguiram enxergar além das falhas. Conheço muitos crentes que saíram de suas igrejas porque os seus pastores não tiveram paciência e não conseguiram enxergar além das falhas daquelas pessoas. Pior ainda, muitos filhos rebeldes, revoltados, traumatizados, porque seus pais não souberam também olhar além de suas falhas. Misericórdia olha além das nossas falhas. Misericórdia espera, misericórdia suporta, misericórdia tudo sofre. Amém, irmãos? Deus está dizendo que nós precisamos amar a misericórdia. Certo patrão tinha um funcionário que era meio devagar, era meio lerdo, não tinha iniciativa, mas ele era honesto, ele era de confiança, ele tinha outros valores, mas o patrão só sabia criticá-lo, o patrão só olhava para os seus defeitos, e o patrão percebeu que não era produtivo. Quanto mais ele acusava o funcionário, pior ficava aquele funcionário. Então o patrão mudou de estratégia, resolveu falar mais sobre as virtudes e falar menos, bem menos sobre os defeitos. Ele parou de tentar tirar leite de pedra, e ele viu que podia usar a pedra como ela era, e aquela pedra servia para muitas coisas boas. Se Deus usasse somente pessoas perfeitas, nenhum de nós poderia ser usado. Então eu quero propor, vamos facilitar a nossa vida, e vamos facilitar a vida de outras pessoas, buscando e doando misericórdia. É o que Deus está pedindo de mim, não é, irmãos? Deus pede que pratiquemos a justiça e que amemos a misericórdia. E em terceiro e último lugar, Deus pede que andemos humildemente. Com quem? Com Ele. Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, senão que andes humildemente com o teu Deus. E andar é um verbo de ação. Você precisa fazer algo a respeito. E humildade não é o que nós somos. Ninguém é humilde. Humildade é o que nós fazemos para com Deus e para com o próximo. Pessoas confundem humildade com timidez. Mas de novo, humildade não é o que nós somos. Pessoas dizem, ele é humilde. Não, ele está agindo humildemente. Notem a diferença. As pessoas, às vezes, as pessoas mais quietinhas do mundo são também as mais pirracentas e rancorosas que existem. Portanto, humildade não é personalidade. Humildade, de novo, é o que nós fazemos para com Deus e para com os homens. Durante a crucificação de Jesus, um homem chamado Simão foi constrangido pelos soldados romanos a carregar a cruz de Jesus Cristo por um pedaço do caminho. Os soldados romanos provavelmente estavam apressados, queriam acabar logo com aquela execução, e Jesus estava ferido, enfraquecido, e eles então, para apressar a execução, pegaram um homem qualquer da multidão
e fizeram-no carregar a cruz de Cristo. Ainda que constrangido, foi um ato de grande humildade, porque Simão passou vergonha ao lado de Jesus Cristo. Então eu quero que a nossa igreja aprenda que humildade é o que nós fazemos para Deus, humildade é o que nós fazemos para os homens. Se humildade é andar com Deus, como devemos andar então? Primeiro, andar em novidade de vida. Paulo disse: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O lema de Deus é este: esqueça o passado, vamos avançar. Amém, irmãos? Porque nem Deus dá jeito no nosso passado. Ele perdoa o nosso passado, mas Ele quer agora que nós avancemos e façamos as coisas certas. Porque pior que cair em pecado é ficar prostrado naquele pecado e ficar repetindo aquele pecado. Segundo, andar com Deus é andar em comunhão com Ele. Josué 1:8 diz: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. A vida cristã é muito simples, desde que haja comunhão com Deus. E esta comunhão depende de 4 práticas em nossa vida. 4 práticas de nossa parte. Primeira, leitura bíblica diária. Vamos ler a Bíblia em um ano? 4 a 5 capítulos por dia no mínimo. Vamos ouvir a voz de Deus todos os dias, lendo a sua palavra. Vamos orar todos os dias, vamos ter um tempo a sós com Deus, vamos falar com Ele, vamos confessar pecados, vamos pedir perdão, vamos louvá-lo, vamos engrandecê-lo. Terceira prática, frequência assídua nos cultos da igreja. Não me diga que a igreja não lhe faz falta, a igreja faz muita falta. Quanto menos você vem à igreja, menos fé, menos espiritualidade você vive. E por último, evangelismo espontâneo durante a semana. Falemos de Cristo, pois Ele é o nosso Salvador. Irmãos e irmãs, o que Deus pede de nós não é a igreja pedindo, não é o pastor pedindo, mas o que Deus pede de nós: justiça, misericórdia e humildade. Justiça para com todos. Seja justo quando declarar o seu imposto de renda. Seja justo quando pagar as suas contas. Seja justo com o vizinho, mas seja justo principalmente para com os domésticos da fé. E o primeiro da lista é o seu cônjuge. Seja justo com os seus filhos, que você colocou neste mundo, e seja justo para com a sua igreja. Se você pode dizer: pastor, eu consigo viver sem a igreja, eu ficaria muito preocupado com a sua vida, porque todas as bênçãos que eu já recebi vieram através da igreja. A igreja é essencial. Seja justo para com a sua igreja. Depois, Deus pede misericórdia. Talvez hoje você precise buscar perdão de alguém, seus pais, talvez a sua própria igreja. Você precisa buscar perdão. Hoje você está na busca de perdão, mas amanhã pode ser que você tenha que perdoar também uma injustiça que foi praticada contra a sua vida. Seja qual for, buscando ou doando, Deus quer que amemos a misericórdia. Ele quer que vivamos a misericórdia o tempo todo em nossas vidas. E por último, Deus pede humildade. E humildade não é o que nós somos. Ah, aquele rapaz é muito humilde. Ninguém é humilde. Preste atenção, nenhum de nós é humilde, mas nós praticamos a humildade. Amém, irmãos? Pratique a humildade. Seja realmente humilde para com Deus e para com o próximo. Então eu termino fazendo-lhe esta pergunta:
Se Deus está pedindo que pratiquemos a justiça, que amemos a benignidade e que andemos humildemente com Ele, você vai fazer a vontade dEle? Você vai conceder a Ele os seus 3 pedidos? Porque se você conceder para Deus esses únicos 3 pedidos, Ele vai conceder para você os seus 1000 pedidos. Amém, irmãos? Os seus 1000 pedidos. Porque nós pedimos muito mais de Deus do que Deus tem pedido de nós. Só que Ele tem feito muito mais por nós do que nós temos feito por Ele. Este tem sido o grande problema da humanidade. Nós não temos feito por Deus nem o mínimo do que Deus tem feito por nós. Que Deus nos dê uma igreja que pratique a justiça em casa e fora de casa, uma igreja que ame a misericórdia dentro de casa e fora de casa, e uma igreja que anda humildemente com Deus. É tudo que nós precisamos para o melhor ano das nossas vidas. Vamos fechar os olhos, vamos nos colocar em pé, fechar os olhos e orar.